Ao longo dos anos, com o agravamento da obesidade e doenças decorrentes do acúmulo de gordura, surgiu um movimento que é paralelo à medicina convencional e que é chamado de medicina preventiva ou medicina anti-aging. Essa nova corrente de pensamento juntou profissionais em torno do objetivo de melhorar a qualidade de vida da população através de um programa preventivo de saúde no qual a nutrigenética e a otimização hormonal são vitais. Levando esses dois tópicos à frente, a partir de diversos estudos, os novos anti-aging doctors chegaram à conclusão de que uma das principais causas para a atual epidemia da obesidade e outras doenças é o que nós conhecemos por inflamação. Imagino eu que neste exato momento, algumas dúvidas surgiram em sua cabeça. Como a obesidade, condição que se resumiria apenas ao excesso de peso, teria qualquer relação com processos inflamatórios? E qual seria a proveniência dessa suposta inflamação? Primeiramente, deve-se esclarecer que quando mencionado um processo inflamatório, os médicos não se referem às inflamações que conhecemos em nosso dia a dia, mas sim a inflamações a nível celular e subcutâneo. Nosso corpo, saturado por metais pesados, alimentos que causam respostas imunológicas, toxinas e químicos provenientes da atual indústria alimentícia, encontra-se em um estado inflamatório em que se é impossível manter a homeostase e o bom funcionamento hormonal. Por assim dizer, ao analisarmos a frase, temos a resposta para a primeira pergunta. Uma alimentação equivocada proveniente de nossa indústria alimentícia é o que leva o corpo humano a processos inflamatórios. Porém, o modo como eles se manifestam e por que desses processos desencadearem o ganho de peso e o surgimento de doenças ainda não será respondido agora, pois será o assunto estudado ao longo deste trabalho. Assim, nada mais justo do que começar pela principal forma de manifestação de tais processos inflamatórios, que são decorrentes de uma nutrição inadequada, o famoso leaky gut. O mesmo é caracterizado pelo aumento da permeabilidade do intestino. Assim, o leaky gut é uma condição inflamatória que ocorre quando as estreitas junções que compõem a parede intestinal ficam inflamadas e permitem a passagem, pelos tecidos, de substâncias ainda não integralmente digeridas, como proteínas, bactérias e toxinas, até que alcancem a corrente sanguínea, logicamente. Uma vez que a barreira protetora do sistema digestório é comprometida, o sistema imunológico reage com os macrófagos, suas células de defesas, que, ao limparem as vazões do leaky gut, promovem inflamações por liberarem substâncias químicas inflamatórias no tecido adiposo do corpo. Existem alguns alimentos específicos pró-inflamatórios condenados pela medicina preventiva que, além de ativar a cadeia do citado leaky gut, por provocar inflamações nas paredes intestinais, apresentam diversos malefícios para a saúde e para o equilíbrio do peso, consequentemente. Dentre eles, cereais que contêm glúten e laticínios. Começando pela categoria do leite de vaca e seus derivados, é possível quebrar mitos sobre tal alimento. O mito a ser quebrado, como exemplo, é a consideração do leite como um bom fornecedor de cálcio, o que é equivocado, já que os seres humanos absorvem no máximo 32% do componente presente na substância. A ingestão de leite diariamente também já foi relacionada com o surgimento de doenças como artrite, enxaqueca, dores nas articulações, esclerose, acne, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de ovário. Em relação a este último, um estudo de Harvard comprova que mulheres que consomem 2 ou mais copos de leite por dia têm 66% mais chance de desenvolver tal tipo de câncer. Voltando para as doenças, podemos continuar com a nossa lista. O leite também já foi relacionado com obesidade, doença de Parkinson, eczema, infertilidade e osteoporose. Sim, o consumo de leite não é sinônimo de prevenção contra tal doença. O leite ainda apresenta 2 grandes problemas. O primeiro é a presença de seu açúcar, a lactose, que acaba sendo de difícil digestão para o ser humano, devido ao fato de a grande maioria das pessoas, ao longo dos anos, pararem de produzir a enzima que a digere, a lactase, assim causando sintomas como desconforto, inflamação ou até propensão à gastrite. Bem, mas já o segundo problema está relacionado à contaminação do leite com antibióticos e substâncias ilegais que, a longo prazo, terão problemas à saúde dos indivíduos que o consomem. Encerrando por enquanto o assunto do leite, seguiremos agora para o segundo tópico do trabalho, a famosa polêmica do século XXI, o glúten.
Primeiramente, vale retomar que o glúten é uma proteína presente em cereais como trigo, cevada e centeio. Glúten é o nome genérico dado para um conjunto de proteínas encontradas em grãos. O glúten é aquilo que dá elasticidade para a massa. Ao longo de nossa história, é importante ressaltar que esses cereais sofreram diversas modificações resultantes do cruzamento de espécies para a melhoria de sua produtividade. It's not necessarily the wheat, it's the kind of wheat that we're eating. That's right. It's not the wheat that Mom had. It's not the wheat that Grandma had. It's a very different genetically changed plant. By the way, this all predates the techniques of genetic modification. So these techniques were crude, imprecise, unpredictable, far worse than modern genetic modification. O problema aparece na medida em que, ao se cruzar a espécie inúmeras vezes, houve um aumento de até 400% na concentração do glúten, que, por não ser uma proteína reconhecida pelo organismo humano, torna-se pró-inflamatória, consequente do aumento também de um dos seus componentes altamente tóxicos, a gliadina. O glúten por si só promove a degeneração da permeabilidade intestinal e ataca principalmente aos que já possuem o citado leaky gut ou a doença celíaca, que é uma condição de extrema intolerância a tal alimento. Outra complicação a ser considerada em relação ao glúten é o estudo feito pela Dr. Kristen Z, que comprova a relação do glúten com a composição alimentar. Quer saber como isso acontece? Bem, você se lembra que durante a tentativa de conter partes das vazões do leaky gut, o sistema imunológico deixa passar parte dos corpos estranhos para a corrente sanguínea? Lembra-se? Bem, o problema aparece na medida em que o polipeptídeo chamado gluteomorfina, derivado da digestão do glúten, é um composto muito similar à morfina e, portanto, tem o potencial de ligar-se com os receptores opiáceos do cérebro, promovendo a compulsão e o vício. Além do mais, o novo glúten do trigo veio ao mundo acompanhado por um diferente açúcar, a amilopectina A. Esta, responsável pelo elevado aumento da glicemia sanguínea, já tem comprovado um índice glicêmico, vulgo IG, ainda maior do que o açúcar refinado de mesa, resultando no que se chama gangorra glicêmica. Tal expressão refere-se ao pico de glicose resultante da ingestão da amilopectina, seguido do aumento abrupto da insulina, como uma tentativa do corpo de controlar os níveis de açúcar no sangue. Produzida uma certa animação pelo pico da glicose, a insulina começa a agir. O corpo humano entra em depressão com a previsível queda da glicemia devido à ação desse hormônio. A oscilação entre o pico e a queda gera uma montanha-russa de 120 minutos de duração entre a saciedade e a fome, fenômeno que se repete inúmeras vezes ao longo do dia, levando ao excesso da glicose a ser estocada como tecido adiposo, o que estimula o ganho de peso. Os instantes de ponto mais baixos da glicemia podem causar sintomas como tremores, fadiga, mudança de humor, tontura e dor de cabeça. E, assim, haverá uma provável procura do indivíduo por alimentos com predominância de compostos como a glicose e açúcares simples, de rápida biodisponibilidade para o corpo, e que reiniciarão a gangorra mais uma vez. A longo prazo, esse ciclo repetido causará resistência à insulina, devido ao aumento de gordura visceral e assim podendo levar o indivíduo a pré-diabetes e mais acúmulo de tecido adiposo. Outro malefício de altos níveis de insulina no sangue, principalmente em caso de resistência ao hormônio, é que a presença desta ativa a ação de enzimas, como a lipase, que estimula a montagem de triglicérides a partir de qualquer gordura que ingerimos, em vez de usá-la como fonte de energia para o corpo. Como visto, o equilíbrio hormonal é de vital importância para a manutenção do peso corporal. Assim, é inevitável nesse caso mencionar também outro hormônio, a leptina. Em indivíduos saudáveis, a leptina é responsável por manter o peso através do controle do metabolismo e do balanço do apetite. Porém, quando o corpo encontra-se em estado inflamado, a produção de substâncias anti-inflamatórias interfere na comunicação da leptina e seus receptores, prejudicando assim seu funcionamento. Portanto, existem pessoas com elevadas taxas de leptina no sangue, mas que porém não realizam suas funções devido à falha na comunicação dos receptores, resultando em problemas como descontrolado apetite e lento metabolismo, tudo resultante de processos inflamatórios. Logo, levando esses fatores em consideração, tem-se a resposta à pergunta feita no começo do trabalho, a conclusão de que processos inflamatórios iniciados no leaky gut, que provém de uma alimentação equivocada, têm grandes influências no corpo humano, como até o ganho de peso e agravamento de sérias doenças.